de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a teoria dos grafos. Bom, começando pela origem, a literatura afirma que a teoria dos grafos começou em Königsberg em 1736 pelo grande matemático chamado Euler. E ele teve essa ideia porque a sua cidade era cortada por duas ilhas. E como era muito complicado de fazer esses trajetos, ele resolveu criar pontes, que elas foram criadas justamente para isso, para auxiliar o trajeto desses barcos e navios. E depois de um tempo, as pessoas começaram a se perguntar se seria possível sair de suas casas e depois chegarem em segurança depois desse trajeto. E Euler mostrou, através de um diagrama, que seria possível fazer um mapa da cidade, e ele fez da seguinte maneira: cada ilha e margem ele associou a um ponto que chamaremos de vértice, e cada ponte era uma ligação que chamaremos de arestas. E para finalizar o seu raciocínio, Euler percebeu que existiam vértices que tinham exatamente 3 arestas incidentes. E por outro lado, ele percebeu que os moradores queriam atravessar essas pontes e acabou dando certo. Bom, agora um pouquinho sobre o conceito. A teoria dos grafos é um campo da matemática dedicado à análise das relações entre elementos de um conjunto específico. E essas relações são representadas por meio de estruturas com conjuntos vazios, que são chamados de G, V e E, onde V é um conjunto vazio de elementos chamados de vértices ou nós, e E são as arestas, e é um subconjunto de pares não ordenados de V. Sendo assim, existem várias formas de representar graficamente um grafo, independente da sua finalidade e do seu contexto. E duas das representações mais comuns são a da visual e da matriz adjacente. Voltando para o conceito novamente, na representação visual, cada vértice é representado com um ponto e as arestas são linhas ou setas que conectam os vértices. As propriedades do grafo, como a direção das arestas ou pesos associados a elas, são mostradas graficamente. E desse modo, a matriz de adjacência é representada por um tabular do grafo, em que cada coluna e linhas da matriz correspondem aos vértices. E os elementos da matriz indicam uma aresta entre 2 vértices específicos. Por exemplo, se o elemento da matriz for o número 1, indica que há uma aresta entre os vértices correspondentes. E se a matriz for 0, indica que não há arestas. E por fim, essa representação gráfica ajuda a visualizar as relações entre os vértices em um grafo, facilitando o estudo e a sua análise. E agora, um pouquinho sobre as definições de grafos e de grafos. Cada grafo direcionado, também chamado keyword ou dígrafo, constitui-se de um conjunto de vértices não vazio, um conjunto E de arestas, mapas S, T e E, em que S, E é a fonte de T e é alvo da aresta direcionada ao E. E por sua vez, um grafo não direcionado, ou apenas o grafo, é dado por um conjunto de vértices V não vazio, um conjunto E de arestas e um conjunto W, o qual são associados cada aresta um subconjunto de 2 ou de mais elementos V, interpretando como os pontos terminados da sua aresta. Oi pessoal, eu sou a Ana e eu vou continuar a explicação da Nicole sobre a teoria dos grafos. Vou começar falando sobre o caminho simples. O caminho ele é considerado simples quando eu tenho vários vértices distintos e para eu chegar nesse caminho eu tenho várias opções e eu não preciso necessariamente passar por todos esses vértices para chegar no lugar que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser vir do V1 para o V3, eu posso tanto vir do V1 para o V3 diretamente, ou eu posso passar pelo V1 e pelo V2 para chegar no V3. Então isso mostra que o caminho simples ele tem várias escolhas e que eu não preciso necessariamente passar por todas elas para chegar no lugar que eu quero. Agora, o caminho de Euler é um pouco diferente, porque ele usa todas as arestas de um grafo, começando e terminando em vértices diferentes, sem passar pela mesma aresta 2 vezes. Ou seja, para eu poder fazer isso, eu tenho que analisar as arestas e os vértices. Então, eu só posso fazer
Ou seja, se eu não tivesse essa parte da figura e analisasse aqui o vértice A, eu perceberia que ele tem 3 arestas, ou seja, uma quantidade ímpar. Então, se eu quisesse passar por todas as arestas sem repetir nenhuma vez a aresta, eu teria que sair do vértice ímpar e voltar pelo vértice ímpar também. Então, eu passaria por tudo isso daqui e acabaria voltando para o vértice B, porque é o caminho de Euler. Agora, tem uma pequena diferença do circuito de Euler. O circuito de Euler é quando eu também utilizo todas as arestas de um grafo, só que para o circuito de Euler funcionar, eu preciso de uma imagem como essa, onde todas as arestas têm um número par de vértices. Ou seja, aqui, quando eu analiso, eu tenho 2 arestas. Então, todos aqui têm um número par de arestas. E quando isso acontece, eu consigo vir de um ponto e chegar no outro sem repetir nenhuma vez as arestas. Porque devido à quantidade par de arestas em cada vértice. Agora, eu vou falar um pouco sobre onde a teoria dos grafos é utilizada no dia a dia. Então, a gente pode ver isso na relação entre participantes de uma rede social, nas rotas de aviões em aeroportos, nas conexões entre sorteadores de internet, a relação entre livros e artigos como uma referência bibliográfica e a relação entre infectados em uma pandemia. Outra coisa bem interessante que a gente pode fazer é um probleminha de pintar cada estado de uma cor diferente, de forma que estados que tenham fronteira entre si não tenham a mesma cor. Então, por exemplo, analisando o grafo dessa figura, a gente percebe que o estado de Roraima, ele tem a cor verde, o estado do Amazonas amarelo, o Acre azul e o Mato Grosso azul também. Por quê? Porque eu tento sempre pintar o mapa com a menor quantidade de cores possíveis. E eu consigo saber isso devido à teoria dos grafos. Porque analisando aqui a vértice e as arestas que se encontram, eu percebo quais estados fazem fronteira e quais não. Então essa é uma técnica utilizada para tentar pintar com a menor quantidade de cores possíveis um mapa, funcionando para países, estados, continentes em geral. Agora, eu vou falar sobre a relação com a matemática. Então, qual que é a relação da matemática com a teoria do grafo? A teoria do grafo é um ramo da matemática que estuda as relações entre objetos. A matemática ela desempenha um papel crucial nessa teoria porque ela fornece ferramentas para a gente analisar com propriedade dos grafos e desenvolver algoritmos para resolver problemas relacionados a eles e explorar conceitos como caminhos, ciclos, conectividades, como eu falei anteriormente. A teoria dos grafos ela tem várias aplicações, então na ciência da computação, logística, biologia, entre diversas outras. Por isso, ela é muito importante e deve ser aprendida. Bom, pessoal, agora aqui na sala de aula, eu vou dar exemplos práticos para vocês sobre tudo que a gente falou antes. Então, primeiramente, a representação da teoria do grafo. Aqui a gente tem a representação visual e agora a gente vai passar essa representação para a matriz de adjacência. Então, o que eu preciso fazer? É como se fosse uma tabela. Eu olho aqui as ligações que o V1, o V2, o V3, o V4, o V5 tem e vou colocando na tabela. Então aqui, olha, V1 com V1. Eu tenho uma ligação entre o V1 e ele mesmo? Não. Por isso eu coloco como 0. Agora, o V2 com o V1. Essa ligação aqui, olha, V1 e V2. Então eu tenho uma ligação entre eles. Logo, eu coloco 1. Agora, o V1 com o V3. O V1 tem uma ligação com o V3. Logo, eu ponho 1 aqui também. V1 com o V4. O V1 tem ligação com o V4? Não. Então, eu coloco 0. V1 e V5. O V1 tem uma ligação direta com o V5 e por isso eu coloco 1. Agora, o V1 e o V2. A gente já determinou aqui que eles têm uma ligação. Logo, colocamos 1. V2 com V2. Eu não tenho uma ligação entre eles. Se eu tivesse uma ligação entre as vértices elas mesmas, seria uma coisa assim. Elas dariam uma volta entre si. Como eu não tenho nada disso, eu coloco 0 aqui também. O V2 com o V3, a gente determinou uma ligação. O V2 com o V4. V2 está aqui,
V4 aqui, eles têm uma ligação direta. Então a gente põe 1. O V5 com o V2. O V5 está aqui e o V2 aqui. Então, eles não têm uma ligação entre eles. Por isso, a gente põe 0. O V3 e o V1. V3 e V1, a gente já falou, tem uma ligação. V3 com V2. Aqui, olha. Eles estão ligados. Então, a gente põe 1. V3 com V3. Como eu falei, não tem nenhum aqui que dê aquela volta que tenha uma ligação consigo mesmo. Então, a gente põe 0. V4 com V3, eles se ligam, então a gente põe 1. E o V3 com o V5, eles também se ligam, então a gente também coloca o número 1. Agora o V4. O V4 com o V1, eles não têm uma ligação direta, então a gente põe 0. O V4 com o V2, eles têm uma ligação, então a gente põe 1. O V4 com o V3 também tem uma ligação. Como eu falei, não tem nenhum que tenha uma ligação entre si, então o V4 com o V4 não tem. E depois o V4 com o V5. V4 e V5, olha, eles não têm uma ligação direta entre si, então também fica 0. E por último o V5. Então o V5 com o V1, eles têm uma ligação. O V5 com o V2, eles não têm uma ligação, então a gente põe 0. V5 com V3, eles têm uma ligação, então colocamos 1. V5 com V4, olha, eles não têm uma ligação, então colocamos 0. E como eu falei, V5 com V5 não tem, porque nenhum tem uma ligação entre eles, então a gente coloca 0. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o caminho de Euler. Então, o caminho de Euler, como a gente conversou antes, é quando eu quero fazer o caminho sem repetir nenhuma aresta 2 vezes. Então, eu não quero repetir arestas e, para isso, eu preciso começar o caminho pela vértice ímpar, ou seja, por uma quantidade ímpar de arestas, e sair por uma vértice que também tem uma quantidade ímpar de arestas. Por isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar a quantidade de arestas em cada vértice. Sendo assim, vamos começar pelo A. O A, ele faz 1, 2, 3. Então, ele tem 3 arestas. O B, ele também tem 1, 2, 3. O C, ele tem 1, 2, 3, 4. O D, 1, 2, 3 e 4. E o E faz 1 e 2. Sendo assim, a gente percebe que esses números daqui são par e esses daqui são ímpar. Dessa forma, a gente sabe que o caminho ele vai ter que começar pelo A e terminar no B. Então, vamos lá. A gente precisa necessariamente começar pelo A. Então, aí, agora, não é tão importante assim a ordem. A gente só precisa terminar no B. Então, a gente pode subir aqui, não quebrando isso, aqui, e terminar aqui no meio. Então, é assim que a gente sabe que é o caminho de Euler. Porque ele começa da vértice que tem número ímpar de arestas e necessariamente vai terminar na vértice que tem número ímpar de arestas. Agora, a gente vai para o circuito de Euler, que é um pouco diferente. Por quê? Porque ele só funciona se todas as vértices tiverem arestas de número par. Ou seja, precisa que tudo seja par para dar certo. Então, a primeira coisa é saber se o circuito de Euler é aplicável nesse caso. Então, vamos observar de novo as arestas dos vértices. Que a gente tem 1, 2, 3, 4 no A. O B, a gente tem 1, 2, 3, 4. O C, 1, 2,
gente vai sair de uma ponta e voltar para outra sem repetir nenhuma vez a quantidade de arestas. Então vamos lá. Nesse caso aqui, a gente não tem uma ponta específica para sair, porque todas são par. Então, saindo de qualquer uma, a gente consegue aplicar isso. Então, vamos sair do método. E é assim que a gente comprova o circuito de Young, vendo que quando a gente tem vértices com quantidade par de arestas, a gente consegue sim fazer um caminho sem repetir nenhuma vez as arestas. O que pode ser útil não só para matemática, porque pode ser um problema aplicado, uma prova, alguma coisa assim, mas na sua vida também. Quando você não quiser, você quiser passar em várias lojas que estão em ruas diferentes, você sabe que você pode seguir um caminho sem precisar ficar repetindo toda hora. Então,